Fala pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Pod Trade, esse podcast que foi criado para democratizar o trade marketing e trazer para vocês as melhores práticas e os profissionais mais renomados do mercado que estão construindo esse trade marketing operacional, tático, mas principalmente o trade estratégico. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu queria agradecer os nossos parceiros, patrocinadores desse evento aqui, que sem eles a gente não estaria conseguindo fazer o Pod Trade. Começando pela Focus Trade, uma agência full service em trade marketing, a Incentive-me, que é uma plataforma de incentivo, o Puzzle, que é um software de gestão de promotores compartilhados, o Grupo Criativo, que é uma agência de design estratégico, e a Full Display, um fabricante de materiais de ponto de venda. Bem, Camila, minha querida guerreira do trade. Estamos aqui. Como é que eu consegui, gente, o espaço na agenda dessa mulher? Que tá entre Brasil e Espanha, que lidera um trade aí de uma categoria que é nervosa pra caramba. Que ela vai contar um pouquinho pra nós. Ela é líder de trade, diretor de trade na Fini. Eu queria te dar boas-vindas e te passar a palavra para que tu fale para nós tudo sobre trade. E eu sei que tu veio conversar sobre Loja Perfeita aqui. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Rubens. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria. Sabe por que é importante dar esse tempo? Porque a gente precisa, como você mesmo disse, democratizar. Cada vez mais trazer realmente o conteúdo de trade para mais pessoas. Né? Porque é isso, hoje eu sou a responsável pela área de trade, a gente chama de área de shopper marketing na Fini mundial, né? Então hoje eu tenho aí 16 países sobre a responsabilidade. Eu morro de rir porque eu falo assim, 16 países, as pessoas falam assim, mas como assim? Como você faz? A gente faz porque a gente tem um time bom para fazer. Né? Então a gente passa as orientações, a gente tem um time que de fato está preparado para fazer, porque são realidades completamente diferentes. E aí você me perguntou, Camila, o que você queria falar? Né? Eu acho que um dos temas mais importantes hoje e que trazem realmente a importância do trade para dentro de todas as indústrias e para dentro do varejo é o conceito de loja perfeita. É o conceito de qual é a execução perfeita. E aí eu falei, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é um tema que existem indústrias que estão com uma maturidade, existem outras que não estão tão maduras, mas tudo começa da estaca número 0. E é possível. É possível você fazer, né? E, de novo, como você mesmo disse, numa categoria, né? Sou responsável pela Fini, uma categoria de impulso. Quem trabalha com categoria de impulso sabe o quão nervosa essa categoria é, o quão necessário a execução é um tomador de decisão, porque ninguém planeja, né? Vou por aqui, vou comprar bala, vou comprar, né? É mais complicado, então você tem que ser visto. Então, por isso, a execução é muito importante. Mas eu agradeço o convite de estar aqui. Eu falo, quando eu sou convidada para disseminar conhecimento, eu acho que isso é a maior responsabilidade minha agora. Mais do que liderar ou trazer estratégias de trade, é como a gente dissemina isso de uma forma em todos os meios e com todas as pessoas, para que as pessoas entendam que eu acho que a chave do sucesso, de crescimento realmente das empresas, é para quem está olhando esse olhar e é para quem está junto com o varejo construindo, sabe? É algo que a gente fala há muito tempo, mas cada vez ganhando mais em voga, né? Se você for ver todas as partes de tendência, né? A gente vai ano, volta ano, estamos lá na NRF, o que se fala? Experiência. Experiência onde? No ponto de venda. Quem que ajuda a fazer isso? Né? O que é realmente uma experiência? O que é ter uma execução perfeita no ponto de venda? Né? É muito relativo. Então, para isso, você precisa ter esse movimento forte e trazer essa disseminação de uma forma muito consistente, entendeu? Então, é um prazer estar aqui hoje. Nossa, e eu fico imaginando, né, o quão necessário é ter essa fotografia de sucesso, essa Total. loja perfeita, bem definida, ainda mais uma operação global. Total. Porque, bom, o Brasil já é um continente, se a gente for dividir o Brasil, poderia dizer que são vários países, né? É isso. E cada vez mais eu percebo isso, até porque eu estou morando no Uruguai, e o Uruguai é do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Então a gente vê que um país, às vezes, é uma coisa maluca que a gente vive no Brasil. Mas, assim, Camila, como é que é essa jornada? E também, de repente, explica assim, o que é a loja perfeita, porque tem gente que não sabe o que é. Perfeito. Né? FDS, fotografia perfeita, da loja perfeita. O que é a tal da loja perfeita? Tá? Para que ela serve?
Por que ela é tão importante e como é que vocês construíram? Porque tu falou que começou com o passo 1. Passo 1. Não, acho que primeira coisa que é muito importante, independente do nome que você queira dar, a questão sempre é, quando eu vou para um ponto de venda, o que é uma execução bem feita ou perfeita? O que eu preciso ver? Porque é muito interessante quando você pergunta para a pessoa, você foi numa loja, e aí, estava boa? Estava boa. Estava muito boa aquela loja. Boa em que sentido? Né? Então, primeiro, o conceito de loja perfeita. Cada indústria, que depende da sua categoria, tem uma visão sobre loja perfeita daquela categoria. Ou seja, quais são os fatores que fazem com que aquela categoria venda mais. Então, por exemplo, no caso de loja perfeita da Fini, eu tenho lá 4 grandes pontos que eu preciso ver. Né? Então, eu preciso ver o meu ponto natural, ou seja, o espaço que eu tenho, se está de acordo com o que eu imagino, e aí vem a diferença, porque o espaço ele varia por tipo de canal, por tipo de país. Isso é um terror. É um terror. Porque às vezes organiza por marca, às vezes é por categoria, às vezes nem existe um critério muito claro, vão misturando. Exato. Então, primeiro é isso. O segundo ponto é, eu preciso estar no checkout porque eu sou uma categoria de impulso. Isso é um outro fator. Eu posso estar super bem com uma coisa linda, uma exposição maravilhosa lá perto do açougue, mas eu não estou no checkout. Eu cumpri uma fotografia de sucesso? Não. Aí a outra coisa importante é, se eu não estou precificado, não é nem o preço ideal, nem o preço está visível. Você imagina que um shopper ele fica 3 segundos numa gôndola. Você acha que ele vai pegar aquilo? Por favor, qual é o preço de Fini? Não vai. Desiste. Então, ou pega um concorrente que tem preço. Pede o concorrente que tem preço. Por mais que prefira a marca, mas às vezes é a conveniência sabe, ali. É rápido, é conveniência, é impulso. Eu compro agora. Se o impulso está tendo vários bloqueios para eu levar, eu não levo. Né? Então, preço. E aí vem a questão de ter o sortimento. Ou seja, tem lá todos possíveis. Eu brinco que falo, tem um hambúrguer, mas não tem a dentadura. Se não tem a dentadura, não significa que eu vou vender mais hambúrguer. Então, isso é uma loja perfeita. Então, quando eu vou a uma loja, eu tenho que entender se o sortimento está correto, se o espaço está correto, se o preço está correto. Então, cada indústria tem um olhar. Né? E para ter esse olhar, o que eu preciso conhecer? Do meu shopper. Eu preciso entender. E aí é que varia de país a país, canal a canal. Você imagina que o meu shopper brasileiro, que compra a minha categoria, é diferente do meu shopper na Espanha. Minha fotografia do sucesso é diferente e meu guia de execução é diferente. E o shopper não é o consumidor na categoria. Né? Então, aqui, olha que interessante. No Brasil, tá? Na Espanha é. É? Então... Porque a criança vai sozinha comprar? Cara, não é, porque não é criança. Ah, é? Adolescente? A maioria do shopper lá é adulto. Por quê? Olha o adulto comendo dentadura? Mas lá não vende dentadura. E tem o mix. Olha isso, o mix é outro. E a categoria na Espanha é uma categoria já consolidada e faz parte da rotina de compra dele. Qual categoria que é? Qual item? Lá a gente tem vários. A gente tem, na verdade, um mix, um sortido, que tem vários formatos. Por quê? Aí você fala, Camila, por quê? Porque o mercado europeu ele foi construído sobre a venda a granel. Sim. Então, gente, e faz parte... Quando você vai num bar na Espanha, você vai num bar em Madrid. Quando a gente vai num bar em São Paulo, eles vêm e entregam lá um potinho de amendoim para você. Tá certo? Lá você vai ver que eles vão te trazer um potinho de guloseimas. Faz parte da cesta de compra, colocar lá bala. Interessante. Então, ele não é tanto impulso. E o shopper é igual ao consumidor. Então, você imagina, se é tudo isso misturado, a forma como eu vou executar lá tem que ser diferente. Sensacional, tá? Gente, quanta coisa. Agora, você imagina isso tudo, aí eu falo... Sim, esse painel. Esse painel estratégico. Como é que eu aterrizo para executar? É isso. E aí é que tá. A gente tem que fazer escolhas. Você imagina que eu estou falando do Marrocos ontem
e hoje de manhã do Chile. Né? Então, são realidades distintas. E aí, o que eu acho que é a chave do sucesso? São algumas. Uma, você tem que pesquisar e entender desse país. Você não vai ser uma entendedora. Você tenha pessoas que entendam. 2, que você ouça o varejo, porque você pode entender do consumidor, mas a realidade do varejo pode ser outra. E 3, faça pouco, mas faça bem com consistência. Não adianta você colocar loja perfeita. O nível de loja perfeita que nós temos no Brasil é diferente de cada um dos países. Então, eu tenho uma estratégia de evolução. Por isso que eu falo, é do 0 ao 5. Tem níveis de maturidade diferentes. E de exigência também. De exigência diferente. E aí, loja perfeita, para que todos entendam o final da ponta, vocês imaginam que você entra numa loja e você consegue dar uma nota para aquela loja. E você pergunta para a pessoa de merchandising qual é a nota dessa loja. E ela fala assim, 8. E aí você pergunta para ela, por que não 10? Sim. E ela vira e fala, porque faltam 2 gancheiras do item Aros que eu perdi porque a concorrência veio e deu ruptura para gente. Mas eu já sinalizei a equipe de vendas. Isso é o ideal quando a gente olha a execução. Qual é o ideal de uma loja perfeita? Que o cara de vendas, porque a gente faz isso para vender mais, gente. Que o cara de vendas, antes de ir para um comprador, ele entra no Dash, olha qual é a nota de cada uma das lojas daquele cara e diz para ele, querido, eu não estou conseguindo performar nessa sua loja porque eu não estou fazendo ponto extra. E isso quer dizer que você pode vender mais 10 mil caixas. Tu consegue dar esse dado granular? Consigo dar esse dado granular. No Brasil. No Brasil. Nos outros países ainda não. Tu tem informação do PDV da rede. Do PDV. E aí o vendedor recebe esse painel, na hora Sim. que ele vai negociar com o comprador consolidado, ele consegue. Ele é por loja. Ele é por loja. Posso te perguntar se é uma informação que tu obtém através de equipe própria ou de instituto? Então, é através de uma ferramenta de um provedor, de um fornecedor e capturada através da minha equipe. Da tua equipe de merchandising. O que nós estamos começando a trabalhar é que a gente envolva o distribuidor a também direto. trazer esta capilaridade. Por quê? Porque eu tenho, quando a gente não tem tantos braços, né? É o que eu falo. Uma vez me perguntaram, Camila, quais são as ações que você entende que o trade deveria mais aportar de sellout? Eu falei, não é ação. Se eu tenho uma equipe de merchandising qualificada, eu tenho sellout puro. Porque esse cara, a gente já tem elementos claros nas partes de medições que 48% a 50% de aumento de número de pontos extras vem da negociação feita pelo merchandeiro. Ou seja, eu posso fazer um JBP, ou seja, para quem não conhece essas são as nomenclaturas, eu posso fazer um acordo com um cliente, mas se eu tenho um merchandeiro ali, aquele acordo, com certeza, ele vai ser superado. Mesmo na rede que está tudo mapeado? Mesmo na rede que está tudo mapeado. Existe uma força e um respeito por parte dos gerentes das lojas para quando o merchandeiro é bacana, porque é isso, pode ser super bom ou super ruim. A gente tem uma força de merchandising na Fini que eu me orgulho muito, que quando você fala com qualquer um da nossa equipe de merchan, o olho brilha. E quando o olho brilha pela categoria que você trabalha, você exterioriza isso para o gerente do setor, ou para o gerente da loja, ou para o consumidor, ou para o shopper que está indo lá comprar seu produto. Então, a gente tem isso muito forte na Fini com a nossa equipe. Então, eles capturam esse dado, mas mais do que capturar o dado, eles realmente incorporaram Loja Perfeita. E por que eu falo para você que é o início? Porque antes a gente só falava de Loja Perfeita com essa equipe. A Loja Perfeita, ela só realmente ganha efetividade numa empresa quando ela vira a estratégia da empresa. Eu brinco que quando eu cheguei na Fini, já existia o conceito de Loja Perfeita. Já existia uma equipe de merchandising super bacana. E eu entrei, todo mundo, Rubens, todo mundo com a camiseta da Fini, né? Adorava pôr a camiseta da Fini, e aqui, do lado, Loja Perfeita. Falei, caraca!
todo mundo já sabe o que é loja perfeita. E comecei a perguntar. E aí, o que é essa loja perfeita? Ah, não sei, essa aqui é a camiseta que eu ganhei do pessoal de trade. Eu falei, cara, tamo ruim. Nossa. E aí eu Deu fui B.O. ver. As pessoas nem estavam entendendo que elas estavam com a camiseta que era o uniforme do promotor. E aí a gente começou a trazer para dentro de casa o conceito de loja perfeita. Primeiro trazer o conceito, depois capacitar. Todas as pessoas foram capacitadas. Todas. Todas, incluindo o vendedor. Incluindo o vendedor, incluindo áreas que são correlatas. Todo mundo sabe o que é loja perfeita. Até uma área nada a ver, assim, tipo, Nada a ver. dá um exemplo. Vou te dar. Administração de vendas, jurídico. Todo mundo foi envolvido no processo de loja perfeita. Feito isso, loja perfeita entrou como um KPI da companhia. Nossa senhora. Sensacional, Tá? hein? Então a gente tem um KPI na companhia. A companhia, sim, vai olhar e falar: cheguei ou não cheguei no número maior de notas 10. E aí a gente tem 2 KPIs de loja perfeita, porque o canal que eu atendo diretamente é um e o canal que eu atendo indiretamente é outro. É uma realidade muito distinta, mas já entrou isso dentro do speech de todo mundo. Então, o ponto é... E aí um segundo momento é qual? É quando eu envolvo a variável da equipe de vendas em loja perfeita. Conseguiram botar também. Começamos agora. Então, o que acontece? É a cadeia inteira. É todo mundo entender que olhar para uma execução não é responsabilidade de merchan ou não é responsabilidade de trade. É uma responsabilidade da companhia. E aí a gente fez um movimento que foi muito interessante, que a gente chama... Porque tem que partir daqui para baixo. Que a gente fez um movimento chamado malha fine. Não é a malha fina, é a malha fine. Onde o comitê executivo escolheu as suas lojas e ele captura o dado de execução. O comitê executivo da Fine. Então, os diretores da Fine, cada um tem as suas lojas e eles capturam o dado de execução, a gente leva para o comitê para olhar o quanto que aqueles clientes estão evoluindo ou não estão evoluindo no conceito de loja perfeita. Boa. Né? Então, assim, é a mudança de mindset. E ela é feita gradual. Não significa, e é o que eu falo, que a gente vai virar 100% a chave e nem faz sentido. Por quê? Porque o selling é importante. Faz parte. Não tem como não ter equipe de venda sem ter meta de selling. Tem que botar para dentro o produto. Tem que botar. Agora, como que eu boto 2 vezes num mercado super concorrido? Olhando o sellout. Como que eu faço sellout? Fazendo loja perfeita. Loja perfeita, então, é um conceito transversal dentro de uma organização. É isso aí. Para implantar uma loja perfeita, precisa, primeiro, ter estratégia clara. Segundo, envolver todas as áreas, inclusive áreas que às vezes nem são tão diretamente envolvidas. E, principalmente, botar o vendedor dentro desse processo operacional. Agora vem uma pergunta para ti, que é mais operacional e tática. E que essa pergunta me fazem com muita frequência e eu, às vezes, não sei se eu estou dando a resposta certa. Eu quero a tua experiência que tu conhece bem mais que eu. Até ontem, numa convenção que eu estava, me perguntaram isso. Rubens, e era uma convenção para equipe de vendas, tá? Perfeito. De um distribuidor. De vários, na verdade. Aí o pessoal, eu falei sobre a importância da loja perfeita, da execução. E aí uma moça levantou o braço na plateia e falou: Rubens, adorei o que tu falou. Mas a minha pergunta para ti é, o vendedor, que hoje está sobrecarregado de atividade, tu tá me dizendo que em loja onde não tem um promotor, ele tem que fazer essas coisas de trade? Ela falou assim, coisa de trade. Querendo dizer, o trabalho que ela acha que é trade, que na verdade é do promotor de merchandising. Sabe que o trade é muito mais que isso, né? Sim, sim. Mas resumidamente, o vendedor na Fine ou na tua visão, em lojas onde tu não tem promotor de merchandising, onde tu não tem equipe, né? Ele faz o trabalho de ir no estoque, verificar, fazer toda essa parte dos 4 passos ou não é com ele? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu venho de uma época, porque eu comecei minha carreira em vendas, tá? Então, assim, eu comecei como trainee de uma grande companhia e ali eu tive uma grande sorte que o meu tutor falou, se você quer realmente evoluir dentro de uma empresa, você tem que começar em vendas. E eu era vendedora.
do Paraná. Eu tinha 80 clientes. 80. E eu tinha promotor. Só que eu entendia que para fazer uma negociação, se eu não tinha promotor em 100%, eu ia atrás do meu gap para eu saber quanto de estoque aquele cara tinha e como ele estava na execução. Para mim, para ir fazer uma negociação com um cliente, você tem que passar pela loja dele. Não tem, porque senão você só fica numa discussão transacional. Hoje, na época, não existiam tantas informações quanto tem hoje. Vamos imaginar que numa vida corrida ele não consiga fazer isso. Ele vai fazer na ponderada dele. Então, eu acho que existe uma corresponsabilidade. Para você vender bem, você precisa saber de execução. Então, não é uma questão de quem é o papel. Mas fazer isso vai me fazer vender melhor? Eu vou fazer. Sabe? Então, assim, eu me lembro de um processo de negociação que eu não conseguia destravar uma negociação num cliente. Aí eu já era gerente de vendas no Nordeste. Eu não conseguia destravar aquela negociação num cliente gigante. E ele não queria negociar comigo. Falei, tudo bem, fechamos aqui. Visitei as 12 lojas dele. Contei o estoque, loja a loja, fundo de loja. Vi qual era o item mais importante dele. Olhei todos os concorrentes ao redor e depois disso eu fui trazer uma proposta. Então, assim, o que eu quero dizer é, o papel do vendedor é vender bem. Se para ele vender bem, ele precisa, sim, pegar uma lacuna de um cliente importante onde você não tem 100% de merchan, faça para você vender melhor. Hoje, na Fini, a gente não tem a capilaridade que a gente quer. Mas a gente tem o quê? Pelo menos dentro daquilo que a gente tem, a gente gera um dado que já ajuda. Então, vamos imaginar que ele não tenha tempo de ir em todas as lojas daquele cliente. O vendedor, no caso. O vendedor. Mas ele pode ter acesso a esses dados e, com base nesses dados, já criar uma proposta mais interessante. Tá? Mesmo não tendo, imagina que ele tenha lá um universo de 50 lojas e apenas 25 lojas são lidas pelo promotor. Ele já pode se estender e falar, cara, só com uma olhada na metade das suas lojas eu vejo que a gente tem uma oportunidade. Ele já pode usar isso e não ir visitar as outras 25 lojas. E tem um outro fator. Quando a gente começou com o distribuidor, a gente não tem o distribuidor. Agora é que a gente começa a trazer o distribuidor com a força de promotores dele. Quem que capturava o dado? O cara de vendas da Fini. O vendedor da Fini. O vendedor da Fini. Mas ele é no mesmo cliente que o distribuidor no atende? No mesmo, junto. Para ensinar. Exato. Porque a equipe de vendas da Fini atende rede daí. A equipe da Fini, a gente tem vários canais, né? O distribuidor, ele não atende só o pequeno varejo, mas ele também atende clientes muito importantes do ranking Abras, né? O que a gente chama os clientes regionais. Regionais, tá? Esses supermercados, eles são atendidos pelo promotor do distribuidor. Só que, enquanto a gente não está virando a chave, eu preciso ter alguma leitura relacionada a isso. Então, quem que faz essa leitura? Pelo menos de forma estatística, tá? O vendedor da equipe da Fini. Então, ele vai junto e ele já faz esse monitoramento. Isso tende a mudar, tá? Para onde eu tenho uma equipe de promotor, seja do distribuidor, seja própria. É óbvio, agora, tem um fator chave. A pergunta ela é feita quando não entra dentro da estratégia que isso é um papel da companhia. Quando isso entra e a pessoa entende que esta necessidade vai fazer vender melhor, o sell-out vai aumentar e ela vai conseguir vender mais, esta pergunta ela começa a não existir. Sim, já está no DNA do cara. Já está no DNA, mas isso demora. Pois é, eu ia dizer. Demora. Porque também se não tá... Porque tem gente que diz assim, não está no meu job description, então eu não vou fazer. É isso. Isso aí é o promotor que tem que fazer. Então, tem vendedor que... né? É isso, mas daí o que você faz? Você pode mudar o job description. Pode. Ou você pode, consequentemente, a variável dele ser impactada a sua. Mas tu consegue, como trade, influenciar no job description de uma outra área, que é vendas? No caso Entende que isso aí é abelheiro, né? É super polêmico, gente. Super complicado. Super complicado. Para mim é o seguinte, não é o job description, mas é o que ele... A variável dele, alguma coisa de execução tem que ser feita.
Pode ser um KPI de execução voltado para sell-in, não tem problema. Mas que gere automaticamente uma melhora na execução. Sim, que Vou seja te dar o um cadastro exemplo. do mix ideal. É isso. Tem lugar que nem isso tem. Sim. O cara vende só a curvar. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando você coloca isso, obrigatoriamente, onde eu não tenho promotor, eu tenho que olhar lá, né? Claro. Porque como que eu vou fazer o pedido? Mas tu mede loja perfeita só em loja que tem cobertura de promotor ou também em loja que não tem rede, que não tem cobertura de promotor? Não, eu sempre meço só quando tem promotor. Ah, bom, tá, entendi. Porque é impossível, Sim, eu ia dizer. tá? Aonde... Ó, pessoal, isso é importante. Desculpa te interromper. é. Loja perfeita, ela tá dizendo aqui que Sim. é medida da nota onde tu tá aí teu onde promotor. eu tenho promotor. Seja promotor próprio, seja promotor não próprio. Mas gerenciado pela Fini, não pelo distribuidor. Você pode também fazer algo gerenciado com o distribuidor. Ah, mas que nó. É um Complicado, nó. né? É um nó. Porque é Mas uma equipe que não é possível. tua, né? Mas é possível. Eu ia dizer assim, se é da Fini, mas, por exemplo, uma agência compartilhada ou uma agência Exato. promotor exclusivo, mas gerenciada pela Fini. Agora se entra um distribuidor aí, tu não sabe Exato. qual é o modelo do merchandising dele. Exato. Só que aí é que tá. Quando você discute com o distribuidor, você entra nesse nível de granularidade sobre este fator de promoção. Isso se tu é um trade estratégico como tu, porque tem muito trade que não faz essa análise do distribuidor. Não, gente, Só concordo. analisa o comercial do distribuidor. Eu concordo. Só, tu tem logística, tem vendedor, tá bom. Não, merchandising a gente vê depois se precisa ter. Não, concordo 100% com você. No mundo que a gente busca a execução, este passo precisa ser dado. Vamos imaginar que eu não tenho. Comece aonde você tem promotor. Sim, total. Comece a mostrar. Sabe case de sucesso? Né? Eu tive aí um convite super bacana de uma grande amiga para falar sobre Loja Perfeita numa outra empresa. Que legal. E eu tive na convenção com ela. Bah, que massa. Foi muito legal. E ela falou, Camila, aqui a gente não tinha planograma, a gente não tinha mix, a gente não tinha um fornecedor para capturar dados, começamos isso agora. Mas eu queria que você falasse que é um caminho e que é importante esse caminho. E esse foi o speech, essa foi a fala. E quando a gente chegou lá e eu trouxe, falei, gente, eu vou dar um exemplo materializado num cliente, um Carrefour, numa loja do Carrefour, onde eu tinha 2 de nota, passei a ter 10 de nota, quanto isso trouxe a mais de sellout. E aí eu mostrei, o pessoal ficou, é isso, gente. É só isso. É só isso. Só que, de novo, é uma jornada. Faça pequeno e vai contando essa história. Porque a pessoa tem que entender que isso não é de uma área ou de outra, que isso traz o quê? Negócio para a empresa. Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta e a gente vai passar para os próximos blocos. Essa história de loja perfeita só funciona porque a gente ouve muito. Ah, mas tudo bem, mas na minha indústria, no meu setor, não tem compra por impulso, então não tem tanto espaço para trabalhar trade, né? No caso, como se trade fosse só ação de sellout em gôndola. Mas setores que não são tão suscetíveis ao impulso como o de vocês, tu entende que também tem que ter loja perfeita? Entendo. Porque loja perfeita é um conceito. O que você muda dentro dela se adequa à categoria. Então, por exemplo, uma categoria de impulso vai ter uma determinada loja perfeita. Uma categoria que não é de impulso... Tipo material de construção civil. Material de construção civil, quais Tinta. são... Vou dar um exemplo. Não conheço do mercado de tintas, mas assim, provavelmente... Ele tem os KPIs de execução dele. Ele sabe o que na loja faz vender mais. Vamos imaginar que seja um ponto... Estou dando um exemplo. Que seja um ponto extra que traga uma experiência que mostre que a cor da tinta dele é melhor ou mais resistente, Então ou que seja. É o treinamento do balconista, o nível de conhecimento, porque o cara que É influencia isso. a compra pra caramba. É isso que é o entender que- os gatilhos de sellout. É isso. Quais são os gatilhos de sellout que você vai pôr na loja perfeita? Porque a loja perfeita de uma empresa de doce é diferente de uma empresa que faz pão, que é diferente de uma empresa que nem é FMCG, que pode ser uma empresa de casa e construção, o que seja. Quais são os triggers ou quais são os gatilhos que realmente fazem com que ele venda mais? E é isso que você vai pôr na loja perfeita. E detalhe, como eu falei, mesmo no impulso, se eu colocar tudo de uma vez, eu não consigo nada. Faça pouco e faça Atrapalha bem o impulso. feito. Exato. Porque quanto mais KPI eu ponho, mais tempo de dedicado da pessoa lá checando o dado. Nossa. Eu tenho que ser rápida.
O promotor ou o vendedor ou quem quer que vocês coloquem para mensurar esse dado não pode passar de, 7 minutos. Não tem desculpa para não fazer loja perfeita, tá? Não importa se tu vende tinta, sapato, calçado, ração, tudo. Remédio, meu amigo, minha amiga, loja perfeita. Vamos agora pro nosso bloco aqui, e eu deixo sempre a surpresa aí pro convidado, pra botar ele numa ruim, né? Ixi. Perrengues do trade. Camila, vocês já viram que ela é sanguínea, né? Ela é tipo eu, assim, essa mulher, ela é um azogue, tipo, bem, né? Então tu é pra liderar um trade de 16 países, tu deve ter brigado com muita gente, né? Deve ter participado de muita situação onde, né, o coração deve ter saído pela boca. Não sei se tu lembra, mas vai, cita um exemplo aí de um perrengue de trade que tu viveu. Gente, perrengue de trade, acho que é todo dia, gente. Ai, gente, todo dia a gente tem perrengue. Agora acabou de cair no WhatsApp. Acabou de cair aqui um negócio. Não, são tantos. Não, acho que assim, eu acho que os perrengues, eles estão... Eu vou trazer uma filosofia, mas assim, na verdade eu não consigo trazer um perrengue real, mas assim, o que acontece? O trade, ele pode criar o que ele quiser. Se a equipe de vendas não tiver com ele, nada vai. Nada vai. Tá? Mas assim, deixa eu pensar em perrengue. Gente, não sei se é perrengue ou mais conflito. O perrengue normalmente é um conflito. Gente, eu falo que o pessoal de vendas agora já fala assim, ai, Camila, cada ano você traz uma novidade. Para essa mulher. Vamos dar uma parada. O que acho que causou assim um estresse absoluto foi quando a gente começou a monitorar 100% os nossos materiais de ponto de venda. Aí tu pegou no... Peguei. Pá. Então a gente hoje tem o QR Code nos nossos materiais e a gente consegue verificar onde eles estão. Ou seja, a gente pede para pôr no cliente X, foi para o cliente Y. A gente tem esse mapa. Então, isso já te diz o perrengue que deu. Quando a gente começou a trazer, quando a gente começou a trazer, não aonde está, mas por que não saiu ainda do distribuidor. Tá? Porque a gente começou a monitorar a execução. E aí, como tudo que é novo, a primeira coisa que vem é esse dado está errado. Contestam. E, gente, ótimo contestarem, por isso que estão em vendas. Eu falo que o cara de vendas que não contesta... O cara passivo não pode estar em vendas. Tá esquisito. Tá esquisito. Então, faz parte. Então, eu falo pro meu time, vamos soltar, estejam preparados. É como, sabe se que você soltasse um tsunami, você fala assim, segura aqui, segura comigo, vamos junto. Represa. É isso, acho que o último perrengue, acho que foi isso. Muito bom. Foi maravilhoso. Adorei. Antes de passar para o nosso bloco final aqui, eu quero puxar a vinheta para vocês conhecerem essa empresa, Focus Trade, grandes parceiros. Graças a Focus a gente está conseguindo realizar essa primeira edição, nossa primeira temporada do Trade Marketing, do Pod Trade. Roda aí a vinheta da Focus Trade Ações. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Eu não vou deixar a Camila quieta.
Ela não vai ficar em paz comigo aqui. Gente, pior que ele não brifou eu não isso. Eu não brifo? Tô dando até É ao suor. vivo. É ao Perrengue vivo atual e agora. fica tudo gravado. Ai, meu pai Ai, meu Deus, eterno. qualquer coisa a gente edita depois, mas não vai precisar. Os perrengues é quando a gente pensa nas situações internas da equipe, mas agora eu quero as polêmicas. Com quem? Com varejo. Não dá nome aos boi, tá? Não, nem posso. pelo Não, amor não de pode. Deus. Mas eu quero assim, eu ó, tenho, uma eu tenho, polêmica Eu tenho. com varejo. Rede, independente, não importa. Ou com distribuidor, se tu quiser. Eu quero uma polêmica. Eu tenho. Vai lá. Super aberto, vamos fazer um JBP. Fizemos um JBP. Colocamos lá uma visibilidade diferenciada, um espaço instagramável. Fizemos uma série de coisas no cliente. Aí, tô eu perguntando, gente, cadê o resultado? Cadê o resultado de sellout? Porque uma dos pré-requisitos era a troca de dado. Ah, não chegou ainda. Ah, não veio. Até que eu descobri, me ligaram, Camila, a gente pode tirar todos os materiais de lá? Eu falei, como assim pode tirar o material de lá? Então, o comprador do cliente não falou qual outra área que fez o JBP e ele vendeu o espaço para a concorrente, ele está tirando a gente e vai colocar a concorrente direta. A concorrente direta. Direta. Ainda foi assim, Direta. mesmo tendo feito JBP. Mesmo com comprado JBP. espaço, você Não, você não está entendendo. Executado na loja. Já estava instalado. Executado, exclusivo, Manda feito tirar. sobre medida. Não, Feito mas eu sob mandei. projeto especial. Isso, aí eu mandei tirar. Não, mas não tem onde botar depois. mantém só a ponta. Eu falei, tira. Ou é tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Nossa senhora. Como é que pode acontecer uns troços desses, né? Acontece. Eu não sei se é por má intenção ou os caras são perdidos às vezes mesmo, né? Eu acho, assim, essa é uma discussão que a gente vem tendo com várias instituições, que é o seguinte, todo mundo está amadurecendo o trade. E o varejo também. É. Tá? Eu prefiro pensar assim. Não, eu tenho essa esperança. Eu também. E toda vez que alguém me pede para ir lá falar com o varejo e estar junto com o varejo para a gente conversar sobre isso, porque no fundo, o que não pode acontecer é o seguinte, estão se criando áreas de trade, áreas estratégicas dentro do varejo. Essa área tem que estar muito voltada, tem que estar muito ligada com a parte de compras e vendas. Com comercial, né? Com comercial. Claro, nossa. Porque se você começa, já era essa coisa do tipo, eu vou segmentar para buscar mais dinheiro da indústria. Entendi. Manda bater em duas portas. Manda bater em duas portas. Aqui eu faço aqui eu faço Minha aqui. nossa. Quando eles não se falam, acontece esse tipo de coisa. Sim. Então, se eles estão se integrando, cara, é muito mais fácil. Eu, por exemplo, jamais vou com o meu time sozinho num cliente sem vendas. Eu não vou. Ah, Camila, mas a gente vai falar com a pessoa de gerenciamento por categoria. Não tem problema, eu quero cara de vendas junto. Porque como eu faço gerenciamento por categoria se eu não garanto o produto? Se eu tenho uma ruptura de 20%? Então, se cada vez mais eles se integrarem, a chance é melhor. Porque, no fundo, não pode ser só uma discussão de margem. Quanto aquela indústria me dá de margem? Tem que ser uma discussão mais estratégica. Agora, essa evolução, Rubens, acontece também na indústria e acontece também no varejo. Então, essas idas e vindas, a gente tem que estar preparado. E a gente tem que exteriorizar, sem colocar o nome do cliente, é óbvio, porque a gente tem que respeitar ele, mas a gente tem que dizer isso. Claro. Tem que dizer que está acontecendo. E que não pode acontecer. Isso é complicado. Porque, assim, foi uma visão, nesse caso em específico, super imediatista. Super imediatista. Né? Isso é quase que um overbooking, né? Quer dizer, eu vendi pro passageiro tal e aí eu vendi a mesma cadeira para outro. Boa coisa, overbook. E os dois vão sentar um em cima do outro. É isso. Alguém vai escolher quem, claro. Não cabe no avião. Alguém vai sair. Não cabe no avião. Sensacional. Agora é momento exclusivo para membros da academia. Então, você que está assistindo esse podcast aqui e ainda não é membro da academia, para você conhecer mais a nossa plataforma, da qual a Camila já faz parte, que é a plataforma de ensino e democratização do conteúdo e do conceito de trade do mercado, que é a Academia Rubens Santana. Pessoal, importantíssimo, não esqueçam, inscrevam-se no canal do YouTube e no Spotify para ter acesso ao conteúdo do podcast. Ativem o sininho para receber notificações de cada novo episódio. E não deixem de me seguir nas redes sociais para ter acesso a todo o conteúdo gratuito que todo dia eu libero. Tá bom? E para quem quiser aprofundar mais ainda a jornada, a plataforma da Academia Rubens Santana está aberta, esperando vocês.